Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Vinícius Ribeiro e esse é o canal Papo Progressista. Caso Marie Ferrer. O que esse mais recente caso de absurdo jurídico da história do nosso país tem a nos ensinar? Porque apesar de causar indignação e comoção quase generalizada, ainda existem segmentos na sociedade que insistem em culpar as vítimas femininas em caso de violência e abuso sexual. O que esse caso de fato expõe sobre a índole da população brasileira? Eu estou gravando esse vídeo, logo após a repercussão inicial do caso. Inicialmente eu não iria falar sobre esse assunto nos meus primeiros vídeos, porém eu me senti na obrigação de dar a minha contribuição para o debate, pois esse caso ele escancarou demais as entranhas da sociedade brasileira, certo? Por mais que a violência e o abuso sexual ainda indignem as pessoas, você observa que a cultura do machismo, o chamado machismo estrutural, ele ainda é muito forte. E em alguns casos a mulher sempre é culpabilizada pelo abuso que sofreu. A gente viu isso escancaradamente no julgamento da Marie Ferrer. Aquele grande absurdo, aquela coisa que assim, eu até agora eu não consigo acreditar no que meus olhos viram. Que foi aquele linchamento virtual em forma de julgamento, onde você vê o advogado de defesa do abusador escrachando a pobre da Mari, né? Só pelo fato dela ser blogueira, dela ser digital influencer, dela ter páginas no Instagram, né, em várias mídias sociais aí, trabalho como qualquer outro. Se ela tira fotos sensuais, que diferença isso faz? Mas o advogado ele usou esses argumentos aí para tentar trazer um pouco de comoção para o lado do réu, para que parte da população masculina se sentisse identificada, até mesmo a população feminina, que, por incrível que pareça, a gente também tem relatos de pessoas, né, mulheres, que também atacaram a Mari. E essas pessoas se acham no direito de julgar, de rotular, de qualificar as pessoas baseado no que elas veem sobre elas nas redes sociais. E ficou aquela coisa estranha. Ela, na condição de vítima, acabou se tornando ré naquele julgamento, onde você vê o promotor e o juiz completamente inertes, vendo aquele espetáculo de bizarrice acontecer sem intervir. Aquele julgamento, gente, ter sido online, piora ainda a situação, porque expõe. Tem o lado positivo que mostrou realmente o que é que acontece, mas expôs ainda mais a Mari, que certamente deve estar, né, desde o ocorrido, ela deve estar numa situação mental muito difícil. E de lá para cá não deve ter sido fácil também ter que dar a cara a tapa, denunciar o agressor, coisa que muitas mulheres no Brasil não fazem por medo. E é uma cultura que a gente tem que mudar. Agressores têm que ser denunciados. As mulheres têm que procurar a justiça. Mesmo que em alguns casos ela falhe, mas a justiça ela tem que se posicionar. A justiça ela não vai lhe defender se você não provocá-la. Por isso que ela só vai entrar na sua defesa se ela for acionada, no caso das denúncias. Só que infelizmente, por conta de ameaças, por conta do poder econômico de alguns dos agressores, ou até ameaças de morte, faz com que muitas mulheres nesse país não denunciem seus agressores. Que podem ser pessoas como esse empresário, que a agrediu, podem ser pais, infelizmente, avós, tios, até irmãos. Felizmente, pessoas próximas também podem cometer esse tipo de atrocidade. E onde fica a questão da mulher? Você pode dizer, poxa, o que é que esse cara, o que é que esse hétero aí está falando sobre abuso sexual? Quem é ele para falar sobre isso? Qual o lugar de fala dele? Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que apesar de não ter lugar de fala nesse assunto, de
de estar, assim, do outro lado, vamos dizer. Eu acredito que o ser humano, antes de mais nada, ele deve ter empatia. Ele deve tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Eu levei muito em consideração aquilo que a cantora Anitta falou. Não sei se assim, acredito que vocês tenham visto, né, o desabafo de Anitta lá no Twitter, respondendo ao jornalista Rodrigo Constantino, que tentou relativizar o caso da Marie Ferre. O que foi que ele disse? Ele disse que se fosse com a filha dele, ele ia ver em que circunstâncias aconteceram. E dependendo das circunstâncias, ele não denunciaria o abusador. Aí foi quando a Anitta, que usou a sua influência, né? Que ela dentro da internet tem voz, tem muita voz, ela é uma cantora famosa. E ela deu um exemplo que fez, acho que não só o Rodrigo Constantino, mas a maioria da macharada, inclusive eu, pensar na situação. Pensar, parar e refletir. Né, que ela disse, imagina você bêbado, deitado no sofá, dormindo, e de repente chega uma mulher, seja sua mulher, seja qualquer outra mulher, com aquele cintaralho, vocês sabem que é o cintaralho, né? Que é aquele cinto que tem um consolozinho de borracha pronto, não vou entrar nesses detalhes não, mas deu pra entender. Aí chega a mulher com um trocinho desse e enfia no rabo do cara enquanto o cara tá dormindo. Aí a pessoa para e se vê nessa situação. Ela não vai se sentir ultrajada, violada e abusada? Pronto. Fazendo esse exercício, a gente percebe que realmente eu não queria estar nessa situação. E por que eu quero infligir isso a uma mulher? Porque uma mulher, ao passar isso, ao passar por isso, eu vou dizer que não foi nada. É só fazer esse exame de empatia, gente. E esse caso mostrou muito sobre a sociedade brasileira, né? Como o machismo ele ainda está muito enraizado. E nós, seres humanos, que por mais que a gente tente evoluir, a gente fica com aquelas marcas, né, da criação que os nossos pais nos deram. Ou às vezes a falta da criação, né? Que às vezes é a falta de um homem sensato na vida de outros homens que fazem com que eles se perpetuem nessas escrotidões aí. Muitos desses playboyzinhos, porque tem dinheiro, porque tem poder, eles acreditam que pode fazer o que bem entender e vão sair impunes. Eles acreditam na impunidade, que o dinheiro consegue comprar a liberdade deles. Então eles fazem isso sem culpa. Compram advogados, compram juízes. Eu não estou assim, me referindo necessariamente ao caso da Marie Ferre. Outros casos que ocorreram, né, onde você vê grandes absurdos jurídicos de mulheres sendo abusadas e homens se saindo ilesos. E como fica um dos questionamentos iniciais aí do vídeo? O que é que isso tem a nos ensinar? Nós, homens. Que as mulheres, elas sabem muito bem o que pensar desse tipo de coisa. E nós, homens, o que precisamos aprender com isso? Que as mulheres são vítimas, independente. Temos que aprender que a mulher pode estar vestida, a mulher pode estar com roupa curta, pode estar nua, ela pode estar com roupa de freira, pode estar usando a burca que o Talibã induziu ela a usar, ela pode estar de qualquer jeito. Não há desculpa para esse tipo de crime. Não há. Em nenhum caso, em nenhuma situação, esse crime ele é admissível e perdoável. Não tem como relativizar. Não tem como relativizar. Independente da situação em que ela estava. A culpa do abuso sexual é do abusador. A vítima será sempre vítima. Mesmo que ela peça para ser. E eu só coloco essa situação extremamente absurda que jamais uma mulher vai pedir para ser. E mesmo se ela o fizer, é porque ela não está nas suas faculdades mentais. E por isso mesmo você não vai fazer. Então, a gente tem que perceber que as mulheres, elas estão com medo, cada vez mais com medo de sair pelo mundo, de andar sozinhas, né, de ficar sozinha com homens. Porque elas não sabem de onde vai sair esse tipo de coisa.
E antes que você me pergunte, poxa, você está generalizando? Né? As mulheres generalizam? Pronto, se você está se sentindo no meio de uma generalização, é sinal de que você se sente excluído dela. E qual é o seu papel nessa história? De se sentir excluído dessa generalização, de não ser igual a esses outros que passam pano, que relativizam. É tentar entender e ajudar e usar sua voz para que mães, irmãs, filhas não sejam vítimas desse tipo de crime. E é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Nós, homens. Isso é para nós, homens. Temos que ser empáticos. Nunca relativizar. E sempre proteger. Se você assistiu o vídeo até aqui, dê aquele joinha, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações e ajude aí nosso canal, né, a se propagar, se espalhar, se divulgar. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu sei que o canal ainda é pequeno, que ainda precisa de muita divulgação, e eu peço que você que está assistindo seja um desses agentes de divulgação. Eu agradeço muito desde já pela confiança aqui no nosso trabalho. Ok? Um abraço para todos vocês e